Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Mestre, o podcast do canal da Luxam Brasil. Meu nome é Rafael Ribeiro e estamos aqui hoje para falar de um novo tema que foi muito pedido tanto nas nossas redes sociais quanto no próprio canal do YouTube, que é o tema de energia elétrica, como que a energia elétrica funciona nas obras, como que ela ajuda na produtividade e no andamento das obras. E eu já vou pedir para você deixar seu like, mandar aí os comentários também, sugerir novos temas, que a gente vai anotar tudo e anotar para a próxima edição aí do podcast. Hoje eu estou aqui com alguns convidados super especiais de um parceirão nosso, vou apresentá-los para vocês. E vamos lá, começando aqui com o Daniel da MWM. Daniel é nosso parceiro aí já de bastante tempo. Vou pedir para você se apresentar, Daniel, falar um pouquinho aí o que você faz na MWM. Fique à vontade aí, conta pra gente. E também, primeiro, um prazerzão ter você aqui no podcast. Prazer é meu, Rafael. Bom dia a todos. É uma satisfação para nós estar aqui com vocês nesse podcast. Me chamo Daniel, como o Rafael colocou, estou na MWM lá há 6 anos, desde o início da nossa atividade de geradores na planta de Santo Amaro. Há 70 anos produzindo motores, né? E há 6 anos geradores e torres de iluminação. Sou o gerente da unidade rental, né? Focada para atendimento dos locadores. E trouxe aqui também o nosso colega Marcos Antônio, né? Que é o nosso engenheiro de serviços. Marcão. Bom dia, pessoal. Prazer participar. Obrigado pelo convite. Então, trabalho lá na área de pós-venda da MWM, então atuando diretamente ao suporte aos clientes. E viemos aqui participar, contribuir um pouco mais com a parte técnica aqui da atividade que é feita. Legal. Obrigado, gente, pela presença mais uma vez. É super bacana ter vocês aqui. MWM, referência aí na fabricação de motores e geradores, né? Uma líder brasileira. E pra gente é bem bacana ter parceiros como vocês. Para nós também é uma honra ser parceiros da Luxam. Legal. Bom, a ideia hoje, pessoal, é que a gente bata um papo, troque ideias sobre energia elétrica, geradores, para que isso facilite para vocês no dia a dia, na hora de escolher um gerador, entender como que o gerador funciona na obra. Então, vamos ver se a gente consegue trazer esse conteúdo aí para facilitar o dia a dia deles. Sim, né? Com certeza. Para a gente começar, Daniel, o que a energia elétrica tem de importância numa obra? Como que ela ajuda, né, no andamento de uma obra de uma maneira geral? Bom, Rafael, hoje se a gente for olhar, né, a obra, a construção civil, como tudo evoluiu. Então, se a gente chegar numa obra hoje, a gente vai notar que 95% das ferramentas hoje são elétricas. Então, ou elas estão ligadas à energia diretamente, ou elas têm uma bateria que uma hora vai precisar ser recarregada. Então, a energia elétrica hoje passou a ser indispensável numa obra. Até também pelo prazo de entrega das obras. Hoje nós temos grandes obras que elas giram 24 horas. E quando a gente entra no período noturno, a obra precisa estar iluminada, precisa ter uma iluminação de acordo com as normas para que os funcionários consigam continuar a produzir com a mesma qualidade do turno do dia. Então, a energia hoje, sem dúvida, ela é indispensável para uma obra ou para qualquer outro segmento, né? Não vivemos no mundo hoje, a gente brinca, né? A gente vive no mundo eletrificado. Nosso carro hoje, alguns a gente tem que carregar, né, numa tomada. Então, a importância da energia na obra, ela se tornou mais fundamental do que há 20, 30 anos atrás. Com certeza isso. Legal. E quando a gente pensa em soluções, né? Então, tem um empreiteiro que vai precisar começar essa obra. Que tipo de solução para fornecer energia elétrica geralmente é encontrado, né, nas obras que eles utilizam? Quando a gente fala de obra, Rafael, a gente tem um cenário de energia não delicado, mas bem particular. Se a gente focar na obra da construção civil, um condomínio, um novo supermercado, um novo galpão logístico, já existe uma rede elétrica que vai atender aquela unidade, mas não na demanda de quando o empreendimento estar pronto. Então é o que a gente chama de uma ligação provisória. Então existe uma ligação que provavelmente ela não suporte tudo que a obra vai precisar ligar nela. E aí é onde entram as alternativas de energia. E a alternativa de energia, quando a gente fala para suprir, a gente entra num ponto dos grupos geradores, né?
sejam eles pequenos de 2, 3 kVAs até máquinas grandes de 500, 700 kVAs, né? Aí a gente entra na celeuma de ter uma unidade de geração na obra para suprir a necessidade da obra, quando esta energia provisória não suporta. E em casos extremos, por exemplo, obras de infraestruturas, rodovias, hidrelétricas, obras de saneamento, nós não vamos ter essa energia provisória. Não tem como a gente colocar um poste no meio de uma rodovia para gerar energia para a obra. Então, ali, os geradores vão se tornar o ponto essencial, o fornecimento único de energia para aquele instante, para aquele evento. Interessante. É interessante porque, assim, não é então só lugares onde eu não tenho energia elétrica ainda disponível. Mesmo em lugares onde a gente já tem energia disponível, eu ainda vou precisar do gerador para essa demanda adicional, para algum projeto específico, alguma situação que está acontecendo, e aí eu vou recorrer a um gerador para conseguir me atender nesse ponto. Sim, com certeza. Com certeza. Interessante. Bacana. E como é que funciona um gerador? Né? O que é um gerador de energia para a gente deixar todo mundo na mesma página? O que é, como é que funciona? O que vocês podem dizer aí para a gente iniciar? Assim, falando de uma forma bem simples, né? Como que funciona um gerador, né? Então, a gente tem um motor diesel acoplado, né? Um alternador. Então, a gente tem aí uma energia mecânica, né? Que é produzida através da injeção de diesel na câmara de combustão. Então, aquelas moléculas aquecidas geram uma combustão que movimenta os pistões, né? E esse trabalho é acoplado diretamente ao alternador. E aí esse movimento rotativo, né, que é gerado nesse conjunto do motor e alternador. Então, a gente esse trabalho gera uma indução eletromagnética. Então, aí a gente consegue produzir a energia elétrica no fornecimento de energia aí. O Daniel estava explicando também. Então, a gente tem um sistema ali de controle que faz todo o controle de excitação do campo magnético e o controle da energia desejada através do fechamento ali do alternador. Legal. Das bobinas. Eu transformo essa energia mecânica em energia elétrica? Alguma coisa, isso, Rafael, grosso modo, é isso? A grosso modo, assim, se a gente fosse fechar o ciclo, a gente falaria assim, o combustível, que seria o químico, que alimenta a energia mecânica, que é o motor, que nos dá energia elétrica através do alternador. Legal. Né? Então, o ciclo é esse, mas é um funcionamento simples. É uma máquina que, olhando, ela é uma máquina simples, sejam os motores a gasolina, os motores diesel, né? E não tem muito segredo, que a gente brinca, né? Às vezes, a gente olha assim, nossa, será? É difícil de usar? Não é simples, né? Mas, realmente, quando a gente fala energia elétrica, né? Energia assusta um pouco, né? Mas é um sistema simples. Simples, realmente. Sim, interessante. E diferença entre gerador monofásico, trifásico, combustíveis? O que vocês podem falar aí que é interessante para o pessoal saber? Isso é uma dúvida que surge, né? Muito, às vezes, até no fornecimento, né? Que hoje, basicamente, o pessoal adquire os geradores trifásicos, né? Então, às vezes, o pessoal adquire um gerador trifásico. Eu consigo trabalhar com ele em monofásico? Consegue. Consegue trabalhar em bifásico? Consegue. Só através do fechamento das bobinas. Então, basicamente, é o fornecimento de corrente alternada por fase. Então, monofásico, você usa uma fase, né? Bifásico são 2 e o trifásico seria 3 fases no fornecimento de corrente alternada. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, hoje, possibilita, através do fechamento, né, das bobinas, você consegue trabalhar nessa topologia, no mono, bi e trifásico. E esse fechamento, essa configuração, assim, ele é feito em loco? No caso da locadora, a gente consegue fazer? Isso precisa passar pelo fabricante? Como é que funciona isso? Não, a própria locadora, aí é um ponto importante, né? O cliente tem que nos munir de informação, né? O cliente tem que munir a locadora de informação. Olha, a minha carga é monofásica, a minha carga ela é bifásica. Para que, quando o técnico prepara o gerador para sair ao atendimento, ele já saia naquela configuração. Né? Então, o mesmo equipamento pode fazer, ele sendo trifásico, ele pode trabalhar nessas 3 condições. Já o equipamento monofásico, ele está limitado ao sistema monofásico. Interessante. Né? Isso tudo envolve a questão do rendimento, né? Então, por isso que é importante, assim, no início da aquisição ou do fornecimento do grupo gerador, a gente tem que estar atrelado ao rendimento do alternador, né? Porque
Para trifásico é um rendimento, para mono é outro rendimento e vai diminuindo, né? Do tri para o mono, para o bi, para o mono tem rendimentos distintos. Então, se essa informação não é passada, a gente tem então uma perda ali de desempenho do A equipamento. gente vai ter uma perda de desempenho, exatamente. se você comprar um trifásico, você tem uma perda aí de 30%, você passando para mono, 30%, 40%. Então, o ideal sempre, na hora de ofertar o produto, saber o que o cliente pretende, né, utilizar, né? Como é que é a operação dele. Como que é a operação dele. E outra coisa que eu sei também que impacta, que obviamente a gente conversa com o cliente, precisa entender isso da operação, mas é o uso. É contínuo ou vai ser um uso standby? Boa pergunta. O que impacta ali na ponta para o cliente? Se a gente olhar a obra ela não vai ter um uso stand-by. O uso stand-by, para a gente trazer aqui para nós, né, seria o gerador de emergência. É o gerador do supermercado, do condomínio, que ele está ali parado, esperando que tenha uma falta de energia, né, para ele entrar em funcionamento e suprir, né, a demanda durante aquela queda de energia. Então, isto é o funcionamento stand-by ou emergência. Já o funcionamento numa obra, ele vai ficar ali entre o regime contínuo e um regime que a gente chama de prime, que é o quê? O equipamento ele vai fornecer energia durante aquele determinado período que a obra estiver trabalhando. Vamos supor, 8 horas, um tempo de trabalho. Só que com cargas variáveis. Né? Nunca eu vou ter todas as ferramentas ligadas ao mesmo tempo no grupo gerador. Então, existe uma variação de carga. Então, quando a gente entra nesse regime, a gente fala que ele está num regime de trabalho contínuo, que é o mais usual o pessoal pedir na obra, mas o correto seria falar que ele está num regime prime. Legal, interessante. Entendeu? E o que a tecnologia está evoluindo ultimamente aí na visão de vocês? O que os geradores vêm mudando aí ao longo dos anos? Bom, se a gente voltar num passado aí 20 anos atrás, a gente falava que um gerador de locação ele era um gerador totalmente analógico, né? Então, o painel de comando deles era cheio de relógios ali, amperímetros, voltímetros, tacômetro para controlar a rotação do motor, chave de liga-desliga, né? E com a modernidade, né? Hoje a gente fala de controladores microprocessados, de utilização simples de qualquer pessoa com um básico de instrução ali quando sai para locação, tendo como liga, como desliga, como eu vejo o nível de tanque, rotação do motor. O controlador microprocessado te permite isso, além de nos dar uma segurança, porque ele nos permite sensorizar o equipamento. Então, eu consigo controlar se a rotação está exata, se o motor precisa ser acelerado com um regulador de velocidade, temperatura de água, pressão do óleo. Então, traz uma segurança também para quem está locando este equipamento. Porque numa falha em campo, a gente consegue detectar o que aconteceu de eventos com aquela máquina durante um período de tempo. Então, a tecnologia vem para ajudar, facilitar e nos garantir uma segurança até para o operador. Né? Porque a partir do momento que um equipamento alarma, ele alarma e avisa o que aconteceu. Antigamente, ele parava, né? E a gente tinha que descobrir o que está acontecendo. Então, a tecnologia veio para nos ajudar e ajudar o operador e o locador. Sim. Né? E a gente pode até falar um passo que está sendo iniciado hoje no nosso país, que é a questão, um tema antigo já batido, né? Que é a questão de precisamos poluir menos, né? Questão de ecologia, tudo. Então, hoje a gente já está desenvolvendo, já temos uma linha de motores, né, eletrônicos emissionados de baixa emissão de poluentes, né? E o que nos surpreendeu nessa linha foi a procura dos locadores por esses equipamentos. Pensando assim, poxa, eu vou fazer um evento, o evento tem um selo verde, então eu preciso de um equipamento que polua menos. Para a minha obra, é uma obra que vai lá na frente ter um impacto ambiental que precisa ser um impacto ambiental mínimo. Então, esse equipamento vem a contribuir com isso. Então, a tecnologia está vindo, está chegando e eu digo que ela veio para ficar, Rafael, com certeza. Legal. A gente pode dizer aí que a busca por produtividade, segurança do operador e menos emissão de poluentes é o que norteia aí essa mudança de tecnologia ou tem mais algum outro componente? São esses três?
E o processamento também, né? A unidade supervisória, né? Que o Dani acabou de explicar, acho que até para a área técnica, né? Até o Dani falou da parte quando apresentava um defeito, então você meio que tinha que abrir aquele painel. Então, centenas de relés e tudo mais, até a pessoa chegar numa causa raiz ali era bem difícil, né, para especificar. Hoje não, hoje você pegar um painel de 20 anos atrás, um painel atual, até a quantidade de material que é aplicado na montagem do grupo gerador é bem menor. Sim. Então, assim, as informações são de fácil acesso. Então, você consegue fazer um monitoramento remoto, então você consegue hoje locar um grupo gerador e ter um monitoramento remoto onde o seu grupo está trabalhando, a quantidade de hora que ele está operando, se já venceu as preventivas. Então, isso aí você consegue fazer um supervisório de uma área de um ponto seu aí de unidade, então você consegue ter esse monitoramento. Então, isso tudo full time. Então, você consegue paralisar a máquina. Então, a tecnologia veio dessa forma assim de monitoramento, é muito eficaz. Então, Impressionante. agrega E muito. ajuda, né? Ajuda, acho que para a Agrega pessoa que muito. está ali, está até à distância, não consegue estar ali no canteiro de obra ou na indústria, precisa Sim. fazer esse monitoramento à distância, né? Hoje os equipamentos com essa questão da modernidade, dos controladores microprocessados, permite hoje que dentro do escritório da locadora a gente consiga saber quantas horas o equipamento tem, né? Se eu preciso partir ou parar, inibir a partida por algum defeito que está sendo em campo omitido, né? Sim. Então isso é muito importante. E um ponto legal que você colocou, Rafael, realmente existe o norte, né, da eficiência, que hoje a gente precisa de equipamentos eficientes, de motores eficientes, né? Então a gente preza muito por isso, por motores eficientes. Muitas vezes a gente entrou na onda do downsize, que é o que? Motores menores, mas mais eficientes, com a mesma qualidade, né? E gerando a energia, né? A segurança do operador é um item, assim, eu vou dizer que é o principal, eu acho. Porque o maior bem humano de qualquer empresa são as pessoas. Com certeza. Então, assim, a gente preza muito pela segurança, todas as proteções do equipamento. Poxa, mas daqui a pouco vai estar passando uma pessoa que não é o operador do gerador e viu que tem um problema. Como que ele vai fazer? Então, tem dispositivos externos de segurança para parar o equipamento, né? Isso tem que estar no cerne de quem está alocando, tem que estar no cerne da obra, que é o quê? A segurança é o principal. Eu preciso de um equipamento eficiente, mas eu preciso de um equipamento seguro. Entendeu? Sim. Isso, para nós, é um ponto que a gente leva muito a sério, essa questão da segurança. Sem dúvida. Né? Até também a gente fala muito do operador, mas tem a questão ambiental também, né? O equipamento ele não pode degradar o meio ambiente. Então a gente também se preocupa com isso. Um equipamento que seja estanque, ou seja, que se tiver algum vazamento, não é para acontecer, claro, mas se acontecer, o que vazar, o próprio equipamento vai vedar, entendeu? Vai conter este vazamento até que alguém vai lá e faça a devida manutenção. Mas são itens que nós temos que nos preocupar hoje em obras, em locações, em comércio, são itens hoje essenciais. Muito, Eu estou no mercado de locação de equipamentos aí há 12 anos e a gente vê a evolução, né, dos equipamentos. Você falou de dimensão do gerador. Você tinha um gerador antes de 500 kVA que era um monstro, né, enorme. Hoje você já vê modelos bem mais compactos, né? Isso facilita no transporte, né? Você consegue colocar mais equipamentos na hora de transportar. A parte que você falou aí também da bandeja de contenção, né? Que era muito comum de você ver a bandeja externa. Agora os geradores já têm isso internamente, Sim, né? verdade. Isso ajuda muito também. Legal, eu queria voltar num tema que você comentou sobre a atenção ali na hora que o cliente está escolhendo o gerador, né? Ou que ele vai fazer uma demanda. Quais são os fatores principais ali na visão de vocês que o cliente precisa se atentar na hora de partir para uma locação? Que itens que ele precisa perguntar, que ele precisa levantar antes de começar e pedir uma cotação de um gerador? Tá. Primeiro ponto que a gente tem que se atentar é a carga que nós vamos atender. Então, voltando para a obra, o cliente ele sabe as máquinas que ele vai ligar naquele gerador. Ele sabe a carga de cada máquina. Então, provavelmente ele vai chegar na locadora e vai dizer para vocês, olha, eu vou ligar tantas furadeiras, parafusadeiras, betoneiras, máquina de solda. Talvez vai ter um compressor de ar para as máquinas pneumáticas, um compressor elétrico, no caso. Com aquela relação de cargas, ele dando a relação exata,
o time Loxam, ele sabe ali pegar e dimensionar o equipamento. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber a carga que vai ser atendida. Porque a gente não pode nem colocar um gerador muito justo, porque apesar de ter uma relação de cargas, a gente tem cargas motóricas ali. Então, a gente tem que levar em consideração que a partida de um motor gera um pico no gerador. E esse pico ele tem que ser suprido pelo equipamento, certo? Porém, eu não posso também colocar um equipamento muito grande e falar assim, um exemplo que até a gente brinca, né? Eu quero um gerador de 100 kVAs. Aí a gente pergunta, tá, mas o que vai ficar ligado no gerador o dia inteiro? 5 carregadores de celular. Então, é uma carga muito pequena para o gerador. Sim. Então, isso com o tempo também pode vir a danificar o equipamento. Então, primeira coisa, saber as cargas e o equipamento, dimensionar o equipamento ideal, com uma folga ok para suprir partidas motóricas, mas não também muito maior, ok? E a tensão. A tensão é muito importante, porque os geradores são preparados para trabalhar em 3 tensões. O que é isso? É o 220/127, é o 380 e o 440. Se o cliente não fala isso e a gente manda um gerador na tensão errada, a gente vai queimar os equipamentos da obra. Então, quando a gente vai alocar um equipamento, aquela coisa, qual que é o básico? A carga, se nesta carga tem cargas motóricas, e qual é a tensão que eu vou precisar. Com essas 3 informações, com certeza o equipamento vai sair da locadora pronto para atender aquele cliente. Legal. Tá? Em relação à distância, tem algum ponto também, Daniel, Marcos, que vocês entendem? Que, por exemplo, o gerador vai estar posicionado a tantos metros ali do local onde vai ser utilizada a energia, questão de cabeamento. Isso faz algum tipo de tem alguma interferência no resultado do gerador ou não? Total. Acho que, além das informações que o Dani passou, acho que o dimensionamento dos cabos até pela distância, se você usar uma bitola inferior ao que você vai ser aplicada a carga, você tem uma perda notória ali de potência. Então, você tem entrega ali a tensão vai ser inferior à carga da planta ou da estrutura do cliente. Então, é sempre bom ter um dimensionamento correto, então, da distância que vai ser aplicada, né? Então, além da potência e tudo mais, regime, o cabeamento é fundamental. Até a questão da fixação do ponto do fornecimento até a carga do cliente. Então, tem que ser considerado. Porque às vezes pega aí 200 metros aí, 500 kVA com cabo 16, aí Não vai funcionar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Legal. Dimensionamento em si ali do gerador. A gente recebe muita pergunta disso, né? Como é que funciona o dimensionamento? Como é que eu dimensiono um gerador aqui? Uhum. Nosso time ajuda, né? Tá claro, a gente vai conversar, mas o que é ali? É um passo a passo básico ali de dimensionamento mesmo? Então, como a gente estava comentando, né? Seria o quê? Primeiro, nós termos essa relação de cargas que vão ser atendidas. Esse para uma máquina que vai ser locada, é o norte principal, que é a informação, o input principal que chega até o balcão ali da locadora, né? Então, é a relação de cargas. Nessa relação de cargas, qual é o tipo de carga que eu vou atender? Tem carga motórica? Tem partida de motor durante a operação no gerador? Tem. Então, a gente precisa ter essas informações. Qual é a tensão que o equipamento vai trabalhar? Certo? Então, falando de obra, esse é o grande input que nós vamos receber sempre, né? Aí falando assim, poxa, não, esse gerador a gente vai alocar para um supermercado que vai ter um desligamento de um dia na região. Ou para uma parada de fábrica, né, que vai acontecer numa região X para uma manutenção dentro daquela fábrica. Quando vem dessas formas, Rafael, aí a gente costuma dizer o quê? O cliente, a gente tem que fazer uma medição de carga para entender o que está ligado naquela empresa, como que é o comportamento daquela carga durante o dia, certo? Isso é uma coisa bem simples também de se fazer, que os times têm a capacidade, que é o que a gente chama de medição de cargas. Ou se ele tiver um eletricista próprio do supermercado, por exemplo, ele já consegue vai fazer ter isso fácil, e o eletricista vai saber isso com certeza. Aí a gente volta naquele step anterior. Uhum. O eletricista vai vir com a informação. Eu medi a carga e a minha carga são X kVAs. Nesse X kVAs eu tenho Y de cargas motóricas. Então, a gente volta na relação de carga, mas baseada numa medição realizada. Legal. Entendeu? Perfeito.
Outro ponto que o pessoal pergunta muito pra gente é em relação ao consumo, né? Então, quanto que consome aí um gerador por hora de combustível? Tem uma dica aí, uma forma ali da gente prever esse consumo? É claro que isso já tem algumas orientações do próprio fabricante, né? Mas ali na prática, no dia a dia. No dia a dia, né, a gente possui o datasheet de cada motor, então essas informações, então até 30% o consumo é contínuo. Então, de 30% a 100% você varia de acordo com como vai aplicando as cargas no grupo gerador, né? Então, você consegue acompanhar, vamos supor, de 30 litros horas, aí você é o máximo, pegando um gerador de pequeno porte, tá? Então, essa variação vai escalonando de acordo com a potência que vai sendo aplicada. Então, abaixo de 30% é contínuo até os 30%. Aí, conforme vai subindo essa carga, é proporcional à porcentagem que for aplicando de carga. E é o que a gente recomenda, né? Dos 30% a 70%. Então, varia muito do regime, né? Então, a gente falou do regime stand-by e do regime prime e contínuo, né? No stand-by, a gente costuma falar que assim, você usa para um regime de emergência. Então, o gerador está parado, ele está fazendo um monitoramento da rede e ele é acionado quando a gente tem aquela ausência de energia ou um desbalanceamento, né? Então, ele entra, então ele já tá pré-aquecido e a gente recomenda que funcione 200 horas ano, né? Então, de 30% a 70%. E ele não admite sobrecarga. No regime contínuo, você pode usar 100% do grupo gerador, porém também não admite sobrecarga. Então entra muito nos steps de dimensionamento, regime de aplicação, e aí também condiciona com o consumo de combustível também. Existem formas rápidas, né, Rafael? Não exatas, né? Mas, por exemplo, eu vou alocar um gerador para minha obra, o diesel é por minha conta, eu quero saber quanto que ele consome, né? A gente brinca que assim, é a potência do gerador, 20% daquela potência é o consumo ali... Médio. No médio não, consumo máximo, na verdade. Por exemplo, se a gente falar uma máquina de 100 kVA, se eu fizer essa conta, eu vou chegar a 20 litros horas, em máximo. Tá. Né? E aí, como o Marcos falou, né? O consumo do gerador está ligado diretamente à carga que ele está alimentando. Sim. Né? Quanto mais carga, a carga ela funciona como um freio motor. Então, mais força o motor tem que fazer para gerar aquela energia. Menos carga, a gente alivia esse freio motor, e menos força o motor tem que fazer. Então, isso está ligado diretamente ao consumo de combustível. A gente costuma brincar que é o nosso carro na estrada, né? Eu quero dirigir a 100 por hora. Na reta eu acelero de uma forma, na descida de outra forma, na subida de outra forma. E isso está ligado diretamente no consumo do nosso veículo nessa rodovia. É a mesma coisa, funciona com o gerador. Mais carga, eu tenho que consumir mais combustível para manter aquela energia com qualidade. Menos carga, a gente tem um esforço menor, eu consigo aliviar o consumo de combustível. Tá. Sim, grosso modo eu posso dizer aí que é 20% da capacidade total ali do gerador. No 100 kVA, então 20 litros por hora. A gente vai errar, provavelmente a gente está errando para mais. Tá, né? tá. Mas é uma conta que vai se errar, mas dá para chegar num aproximado. Entendeu? Tá, tem uma margem ali de segurança. Exatamente. Legal, legal. E quando a gente fala de combustível, a gente fala de tanque de combustível também, né? O próprio gerador ali já tem um tanque próprio, Sim. mas eu também posso recorrer a um tanque extra, dependendo sim. do que eu tenho ali de consumo, né? De uso do gerador. E isso é muito usado em lugares remotos, né? O tanque interno do equipamento, ele vai ficar ligado, eu tenho uma dificuldade de chegar com combustível. Então, normalmente, o pessoal costuma colocar um tanque externo, né? Que fica interligado com o tanque do equipamento. Né? Então, a gente garante, né, um tempo de utilização maior da máquina nessa condição. A autonomia ali aumenta, né? Bastante. Legal. E outros acessórios que vocês possam falar além do tanque de combustível que são importantes, que o pessoal utiliza aí numa operação comum? Qual outro tipo de acessório que a gente vê? Posso falar um primeiro aqui, que é o QTA, né? Que é bem comum, né? Sim, sim. O QTA, ele quando a gente voltando no início da nossa conversa, quando a gente fala de operação em stand-by, o QTA, ele é indispensável. O que é o QTA? O QTA, ele é um quadro que ele tem dois componentes lá, pode ser 2 contatores ou 2 disjuntores, ou uma chave reversora, que ela faz o quê? Ela recebe a energia da concessionária, a energia do gerador e despeja essa energia na carga. Então, quando eu tenho energia da concessionária, eu tenho um componente fechado, o outro aberto. Quando faltar a concessionária, o gerador entende que não tem energia
Ele parte, fecha o disjuntor, o contator dele e passa a alimentar a carga. E ele fica monitorando a parte da rede para na hora que a rede voltar ele saber, opa, eu tenho energia de volta aqui, é de confiança, ela é prioritária, então eu tenho que desligar e tenho que deixar voltar a alimentar por aqui. Esta é uma forma muito usada na questão quando a gente fala de stand-by. Quando a gente vai para um mundo de obras, é muito comum a gente ver um rack de tomadas stack. Então, o gerador ele tem um disjuntor de proteção ou disjuntor de saída, como o pessoal costuma chamar. Desse disjuntor, o pessoal liga um rack de tomadas, muitas vezes feito na própria obra ou a própria locadora faz esse rack de tomadas para que atenda as cargas. Ou então eles têm um quadro que eles chamam de quadro de distribuição da obra, que aí é um quadro com vários disjuntores, né? E que a obra determina para onde vai cada energia gerada naquele equipamento, Rafael. Legal, bacana. E Tá. a gente falou, o Marcos comentou do cabeamento também, né? Da importância. Os cabos aí são super importantes também na operação do gerador. Tem mais algum outro acessório que vocês se lembrem? Bandeja de contenção nós falamos A também? gente acabou de falar agora um tema, o tanque de combustível, né? Então a gente possui um sistema automático, né, para abastecimento, justamente para não ter aquela ação de um operador tá controlando, dosando ali quanto que tem que repor de combustível durante a operação. Então você consegue ter um tanque externo de 10 mil litros e você tem o tanque normal de um grupo gerador colocar 200 litros. Então você consegue consumir, fazer essa dosagem através do monitoramento, né, supervisório, um controlador que gerencia toda a parte mecânica e elétrica, e conforme for baixando o nível, a gente determina um nível crítico ali de 30%, e aí no nível de 30% ele libera uma válvula, ele faz o abastecimento, chegou próximo dos 80%, 90%, ele fecha essa válvula, né, e aí ele consome o diesel e faz o processo, vai só... ele vai alimentando, né, vai só... regenerando o que foi consumido. Então, Sim. você consegue ter um monitoramento de quanto que está sendo consumido, né, através do monitoramento remoto, e você tem um gerenciamento do abastecimento. Então, hoje você consegue, deixa os 10 mil litros lá externo e tudo de forma automática. Não tem aquela ação mais mecânica, né, ou do operador. Não precisa de uma pessoa específica para isso. A Né? tecnologia, né? tecnologia. Em ação aí. E um ponto importante, né? Voltando antigamente, né? Às vezes o gerador está funcionando, a gente abria a porta do gerador para abastecer o tanque com funil, né? Então, hoje não se admite mais isso, pelas normas de segurança, as normas de trabalho, tudo. Então, o tanque ele tem um bocal externo para que se abasteça manualmente, se for necessário, com o equipamento que pode estar trabalhando. Ele vai estar fechado, a gente vai abrir como o nosso carro, né? O dispositivo de ligar um tanque externo também está fora do equipamento, ou seja, está na parte externa da carenagem, para justamente preservar o operador. Ah, mas Daniel, o operador que está lá é o que mexe no gerador. Mas o gerador funcionando, ele é um motor quente, ele é um motor acelerado, com partes volantes. Estão protegidas? Estão. Mas é um motor funcionando. O mecânico não coloca a mão no motor funcionando no nosso carro hoje. Claro. Né? Então, nós nos preocupamos com esse nível de segurança. Dos opcionais, quando a gente fala numa obra novamente, esse gerador ele pode andar na obra, né? A gente brinca, né? Um dia o gerador está aqui, depois o gerador vai estar aqui. Então, dispositivos de içamento do gerador é muito importante. O mais usual numa obra é a alça de içamento. Então, tem a alça, vai alguém lá com um caminhão Munk, que vai estar na obra, leva o gerador para outro local. O famoso olhão. Né? O olhar de içamento, exatamente. Né? Botões de emergência, né? Usualmente eles ficam internos ao painel do equipamento. Numa obra ele tem que estar externo, ele tem que estar de fácil acesso. Sim. Né? Então, é um ponto importante, é um diferencial. Né? Legal. E numa obra, Rafael, é engraçado, mas a gente pode ter assim, hoje, nessa movimentação, hoje eu estou numa área que acontece muito parada de fábrica. Hoje eu estou numa área que o gerador é 220, amanhã ele vai estar numa área que é 380, voltando na história da tensão. Sim. Então, com os controladores microprocessados, às vezes, para acertar a tensão no controlador, a gente precisa ter um computador. E o cliente não vai ter isso na obra. Então, nós desenvolvemos opcionais que é uma chave seletora. Olha, eu mudei o fechamento do meu gerador para 220, de 380 para 220. Eu vou lá nessa chavinha e mudo. Então, são coisas simples, mas que acabam facilitando a vida do usuário final na obra. Claro, com certeza. Legal, bacana. E esse ponto que o Dani também falou foi os reguladores de velocidade. Então, para vocês que atuam no segmento de locação linha renta, então você consegue locar
por um supermercado ou por uma aplicação stand-by com QTA, e você pode ofertar por um evento, por um show, onde ele precisa ter uma frequência fixa de 60 Hz. Então, com as bombas mecânicas, então você tem um componente que é intercambiável. Então, hoje você pode comprar um grupo gerador com uma bomba mecânica sem um atuador. Marcos, mas eu vou precisar alocar um gerador para um evento e precisa atenção e frequência fixa. Tudo bem, você adquire esse componente, instala, as tomadas estão todas disponíveis, plug and play. Colocou o dispositivo, carrega a configuração, aplica para o evento e você tem uma confiabilidade final no fornecimento desse grupo gerador. Sim. Isso ajuda muito, né? Porque Ajuda a gente tem bastante. cliente de todo jeito, né? Você Sim, tem sim. o cliente está acostumado a alugar o gerador sempre, aquele que aluga eventualmente, Sim. no agro, no evento, na indústria, na construção civil. Então, isso ajuda muito o operador ali. Ajuda. Esse ponto que o Marcos colocou é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, Rafael? Hoje, tudo que a gente fala vem uma palavrinha atrelada, acho que é microprocessado. Né? Microprocessadores são equipamentos eletrônicos sensíveis. Então, eles não admitem aquela história. Pô, no break de casa, às vezes fica lá, tec, tec, tec. Por quê? Porque existem variações ali na frequência da energia que está sendo fornecida e ele está corrigindo. Então, o gerador, hoje, ele precisa corrigir isso. Entendeu? Se a gente falar num evento, num show hoje, pô, a gente está falando de LED, de microprocessadores para som, poxa, tá tudo aquilo ali ligado no computador, equipamentos sensíveis. Eles não admitem uma variação de frequência, né? Que a frequência está ligada diretamente à qualidade da energia que a gente está gerando. Aí você vai falar, pô, então isso é só num evento? Não, vamos levar isso para um campo hoje. Quando a gente está irrigando uma lavoura, a motobomba que o gerador está alimentando está ligado num microprocessador, que muitas vezes está ligado num celular. E o fazendeiro está lá assim, eu quero que ligue o pivô número tal pelo celular e que irrigue a área tal. Então, tudo aquilo ali ele não admite que tenha variação de frequência. A gente pode queimar os equipamentos. Então, de novo, é a tecnologia evoluindo para um ponto para atender o que nós temos de demanda hoje no mercado. Legal, interessante. A gente não está ofertando só energia, né? Confiabilidade, né? É isso que o cliente deseja, né? Então, se ele busca a marca Loxan, ele está vendo confiabilidade, segurança. Claro, é uma solução, então, né? Na linha rental, então, referência. O papo, você vê que vai longe, né? Vai longe, vai um puxando o outro. E eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque é muito importante para a gente conseguir trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Eu quero voltar num ponto agora que você comentou sobre movimentar o gerador na obra, né? Então, vou num dia, ele está num ponto, aí no outro dia já está em outro. Quando a gente vai fazer a instalação desse gerador, ele vai chegar lá para ser instalado. Tem um local ideal? Tem algum ponto que a gente precisa se atentar ali? Posso colocar em qualquer lugar? Como é que funciona esse primeiro momento do gerador chegar e ser instalado? A gente tem que pensar assim, o ideal, né, de um equipamento, ele foi feito para ficar num ambiente aberto. Então, ele pode tomar chuva, ele vai tomar vento, poeira, ok. Mas que seja o mais plano possível. Porque, como a gente colocou, nós temos um equipamento ligado numa base, temos um motor e um alternador. Então, o ideal é que eu não posso ter torção nessa junção. E um outro ponto, a gente tem um tanque de combustível na base. Se eu coloco desnivelado, é igual o nosso carro. Pô, o combustível foi para o fundo, o gerador vai, estou sem combustível. Mas eu enchi agora, mas o gerador trabalhando desnivelado. Então, um local nivelado é essencial. Poxa, mas eu não consigo um nivelamento 0-0, que é um termo que o pessoal de obra usa bastante, né, Marcão? Tudo bem, não dá o 0-0, mas pô, a gente tem que buscar o mais plano possível que seja. E aí o pessoal hoje, por incrível que pareça, Rafael, antigamente era mais difícil de colocar isso na cabeça das pessoas, explicar. Sim. Hoje o pessoal já está sabendo, pô, o gerador vai chegar, gente, o local do gerador é aquele ali. Se é um gerador que vai ficar em stand-by, né? Ou que eu vou ligar com o QTA, o ideal é que ele fique o mais próximo possível da onde chega a energia, para que nós economizemos os cabos. Sim. Entendeu? Ou então, no caso, para a obra não ter energia, que ele fique o mais próximo possível da onde vai ser utilizada a energia. Porque aí a gente volta naquele ponto dos cabos. Se eu deixo o mais próximo possível da utilização, eu diminuo a bitola de cabos. Sim. Entendeu? Eu vou diminuir a necessidade de extensão. Porque se a gente
põe um gerador aqui, uma extensão de 200 metros, nesses 200 metros dessa extensão, eu vou ter uma perca, né, de qualidade de energia. E a máquina não vai funcionar. Semana passada a gente estava vivendo isso num cliente, colocando isso, poxa, nem era um gerador, né, para ver como que... Pô, estamos ligando aqui um nivelador de piso e, pô, só com uma extensão de 200 metros, tá? Quando fica muito longe, para o motor. Mas por quê? Porque no percurso disso se perdia energia. Sim. Né? Se perde a qualidade. Então, isso é muito importante. Interessante. A instalação ali no começo, como que a pessoa vai fazer, né? Pensando aí numa pessoa que está alugando um gerador uma primeira vez, tem dúvida, né? Eu recebo o gerador, eu ligo isso direto onde eu vou precisar da energia, eu ligo isso no quadro da obra. Explica um pouquinho, assim, para o pessoal entender como é que funciona esses primeiros passos ali da instalação. Bom, o primeiro passo que a gente tem que colocar é que a instalação elétrica, ela precisa ser feita por um eletricista ou por uma pessoa, né, capacitada em elétrica, né, que entenda as normas de segurança e como fazer uma ligação elétrica. Esse é o primeiro ponto. Então, o gerador ele tem um disjuntor de saída, que é o disjuntor de proteção do equipamento, certo? Então, dali a gente tem duas formas de ligar. Ou nós vamos ligar num quadro QTA, certo? E fazer aquela junção da rede, exatamente. Ou nós vamos ligar em quadros de distribuição. Esse disjuntor vai sair, os cabos ali, e vai chegar naquele quadrinho, que vão ter as tomadas stack, ou que vai ter um quadro que vai distribuir a energia dentro da obra. Tá? Então, essa ligação com o gerador é uma ligação simples até. Realmente são 3, 4 parafusos, onde a gente vai conectar os cabos. Né? Mas tem que ser conectadas na sequência das fases, né? Na sequência exata das frases, sentido horário, né, para que o gerador possa trabalhar da forma correta. Tá, se a gente fala para a indústria, muda um pouco esse cuidado inicial ou também nessa linha? É o mesmo cuidado, Rafael, é o mesmo cuidado. Eu acho que complementando também as informações, além de um profissional habilitado, né, para esse tipo de instalação, saber que tem à disposição, né, essas informações no próprio catálogo do fabricante. Então, nós possuímos um QR Code, então, de fácil acesso. Você escaneia e você tem todo acesso à documentação. Se você comprou um grupo gerador com QTA, as informações constam dentro desse portal. Então, um portal é bem simples. Você insere ali o número de série do grupo gerador. Então, você tem referente à questão do piso, as potências, as instalações, o cabo de aterramento, que é um ponto muito importante. Então, você tem um ponto específico para aterrar o grupo gerador. Então, às vezes, o pessoal não segue recomendações simples e apresenta problema em sua obra, devido, às vezes, a um problema de aterramento mal feito. Então, o aterramento é fundamental. A gente está falando aí de GNR10. Então, além de um profissional utilizar EPIs específicos para a instalação, você também tem a questão de proteções coletivas, né? Então, você está falando ali que a gente também tem um painel que é protegido, então atende a todas as normas. Então, é um negócio protegido, você instala, não é de fácil acesso. Então, é uma coisa que, além de você ter as informações nos nossos manuais de manutenção e instalação, e o profissional capacitado é o fácil acesso, né? Então, sim, às vezes você adquire e fala, mas como que funciona isso? Como que parte? Como que para? Como que abastece? Então, tá bem claro isso, né, nesse nosso portal. Então, sim, é bem fácil. O QR Code, o número de série, acho que 3 minutos você tem todas as informações necessárias para operar corretamente. E é importante a gente falar, né? A gente como locadora também, a gente está bem à disposição do cliente em qualquer momento, sim, da locação dele, né? Então, sim, se tiver alguma dúvida, aciona nosso corpo técnico. Isso. A gente pode fazer uma visita na obra se for necessário ou fazer uma orientação, correto, por telefone. Hoje a gente tem canais aí que nos aproximam muito do cliente, mas a visita presencial também é muito solicitada e a gente gosta de ir, conhecer, ver como é que tá a operação, né? Esse é um ponto positivo da locadora também estar próxima, né? Um outro ponto positivo que a gente pode destacar aqui é a questão dos portas-documento, né? Hoje é um diferencial. Pô, tem a facilidade do QR Code? Tem. Mas, poxa, se eu colocar um porta-documento ali, deixar esses diagramas impressos, essas instruções impressas com fácil acesso para o cliente, né? Isso é um diferencial que existe, né? Sim. E é um diferencial que a Luxam executa e se torna para o cliente aquela segurança. Pô, se o QR Code não funcionar ou estou indo num lugar que não tem o sinal do celular,
Poxa, mas vou ter aqui o documento, né? Então, isso é primordial para o cliente, é muito importante. E falando um pouquinho aí de alguns erros comuns que vocês observam quando vocês vão em alguma obra, alguma operação, quais são os erros mais comuns aí que vocês poderiam falar e a gente já alertar o pessoal? Essa parte, assim, se a gente for voltar no começo e dividir stand-by e obras, né? No regime stand-by eu te digo que, assim, 90% da falha tá em falta de combustível. A gente esquece que o gerador existe. E aí esquece que a gente precisa abastecer, precisa ligar, precisa olhar a qualidade do combustível, né? Então, na operação stand-by, muitas vezes a falha está ligada no combustível, tá? Sim. Quando a gente vai em obra, uma falha muito, muito comum de acontecer, a botoeira de emergência está batida e o gerador não funciona. E aí o técnico vai na obra, ele desarma a botoeira e o gerador volta a funcionar. Então, a falta de combustível também às vezes acontece na obra porque a gente deixa o gerador ligado, aí vai lembrar que tinha que abastecer. Quando? Quando a obra parou. Sim. Então, botoeira batida, a falta de combustível, né? Apesar do equipamento estar locado, da locadora ter uma manutenção preventiva, todo dia de manhã antes de ligar o gerador, tem água no radiador, a água está no nível correto, né? O óleo do motor está no nível correto. É o cuidado básico que a gente tem que ter. Porque, parou por superaquecimento. Por quê? Não tinha água no radiador. Mas por que... Aí tem que analisar a causa raiz, claro. Por que não tinha água? Mas às vezes ele parou com um nível baixo de água. Então é aquela coisa, completar o fluido do radiador, né? Vamos usar o termo correto aqui. Né? Sim, sim. Então basicamente, o que acontece às vezes é isso. Ou então a gente já pega caso aí, indo um pouco mais sério, não, eu quero usar o gerador, mesmo ele me mostrando que tem um defeito. Infelizmente, às vezes tem um mau uso, que aí é cortar sensores para que o equipamento não possa identificar a falha. Só que a partir do momento que você corta um sensor, a gente também consegue identificar, a partir daquele horário, aquele sensor parou de me fornecer informações. Então, parou por quê? Então, o que o usuário precisa saber hoje também é assim, do mesmo jeito que protege, os sistemas hoje também mostram muitas vezes o mau uso. Né? E isso volta no ponto do quê? Da proteção para quem está locando. Sim. Né? Mas te falar de falha, Rafael, são essas três. Acho que o Marcos vai tem concordar. Tem alguma adicional? A botoeira batida é clássica. É a clássica. É clássica. Acho que o grupo gerador não parte, é clássico. E a falta de combustível também é... Ou às vezes, por incrível que pareça, também esquecer de bater o disjuntor. Porque você desligou o gerador, você desliga aquele disjuntor, certo? No outro dia, liguei o gerador, aí você sai correndo. Mas por que não funcionou? Mas esqueci de bater o disjuntor. Mas muitas vezes a pessoa está tão ligada no automático que ela vai ligar para o locador. Sim. Ou às vezes eles ligam até para o fabricante. Eu tô com um gerador locado aqui da Loxan e não tá funcionando. Por quê? Mas aí a gente começa, né? Fez esses passos. Esqueci de ligar o disjuntor. Então, realmente os erros que acontecem em campo, assim, que a gente vê muito é esse. E aterramento. E a ausência de aterramento e no local... desnivelado ou incorreto o aterramento é clássico. É clássico. Combustível. Combustível que não é o ideal acontece. O combustível... A gente tem que entender hoje. Hoje nós temos o diesel comercial, que é o S10 e o S500. O equipamento ele pode trabalhar com os dois combustíveis, certo? Ele está habilitado a trabalhar com os dois tipos de combustível. O que acontece quando a gente está no equipamento numa obra? Aí a gente entra num termo que é qualidade de combustível. Mas eu peguei o diesel num posto de bandeira de marca. Né, bandeira primeira linha. Mas na hora de abastecer, eu cortei um tambor que tinha areia ou que tinha um outro tipo de componente ali e usei como funil. Já mexeu no combustível. Exatamente. Eu aluguei um gerador e deixei parado por 30 dias e agora eu voltei a utilizar. Aquele diesel parado, hoje a gente tem uma questão muito delicada que é a questão do biodiesel no diesel fóssil. Então, isso cria ali uma bactéria, ele cria uma água ali, dentro do tanque, que
que se eu não movimento esse combustível, essa ação ela tem uma degradação mais rápida. Acelerada. Então, a qualidade do combustível está ligada ao quê? Eu comprei um combustível de qualidade, mas eu manuseei este diesel como ele deveria ser, ou esse combustível como deveria ter sido manuseado, entendeu? O equipamento ficou parado. Será que o diesel que está no tanque ainda está adequado para eu utilizar na obra? Entendeu? Não é uma coisa assim, pô, deixei parado um dia, vai acontecer? Não. Deixei parado 60 dias. Pô, vamos olhar. Volta, né? É a análise. Pô, deixei o meu carro parado 60 dias. Antes de ligar o carro, a gente vai lá, olha o nível de fluido, nível do óleo, dá aquela partida, falhou, pô, vou buscar um combustível novo no posto, né? Sim. Tem muito disso. Então, a questão do combustível é essa, Rafael. Como eu manipulo o combustível? Pô, eu estou levando sujeira para o meu combustível? Sim, estou. Entendeu? Então, vai para dentro do motor. Vai para dentro do motor. Pô, não vai parar na minha obra. Ok, mas na próxima obra talvez pare. E não é uma coisa que a gente às vezes consiga ver quando o equipamento volta. Porque quando o equipamento volta, a gente não desmonta o motor. A gente não tira um sistema de combustível para ver como que ele está. Sim. Né? Mas, pô, parou. E aí parou, parou por contaminação. E a contaminação às vezes é tão grave que a gente chega a encontrar, né? Grão de areia, ou então fiapos no tanque. E a contaminação ocorre de uma forma tão simples. Acho que a questão do recipiente, onde é transportado, porque ele pega num poço de marca bandeira X, até ele chegar no abastecimento do grupo gerador, ele passa por um recipiente, a gente não sabe se o recipiente está limpo, interno. Então, às vezes, a tampa, eles usam uma sacola plástica, uma tampinha, ou tá areia, ou fica parado, aberto ao lado do grupo gerador. Então, acho que um recipiente transparente, acho que é um indicado, porque você consegue ver o líquido que está dentro, né? Você consegue ver se não tem nenhuma contaminação, de repente, com partículas de água, que acelera o processo de degradação do diesel. E a utilização, né? A utilização, você não vai ficar com o diesel parado um ano e achar que está tudo normal, que não vai ter essa sentido. Degradação. Seja o S500 ou S10, lógico que respeitando a proporção aí de degradação, né? Um degrada mais rápido, o outro não, devido aos componentes, né? da composição do diesel. Mas basicamente isso. Acho que o funcionamento e o recipiente é fundamental. Né? E o abastecimento, às vezes, uma garrafa PET no chão, passa um paninho, coloca, abastece, está tudo certo. Então, essa micropartícula que às vezes não é retida no filtro de combustível, dependendo, ela é injetada na câmara de combustão. Isso aí para na bomba injetora, então danifica, né? Então, a lubrificação da bomba é basicamente feita pelo diesel, pelo combustível. Então, se você tá lubrificando com água, não tem como. E para o empreiteiro, ou para quem depende ali do gerador, né? Isso é perda de produtividade na certa, né? Então vai parar a obra, não vou conseguir ter a energia que eu preciso naquele momento. Tudo isso a gente está falando para prevenir, né? Quando a gente para um equipamento e um equipamento parou, tem combustível, tem tudo. Vai um técnico na obra e detecta o quê? Pô, tem uma falha no equipamento. Então, a obra parou, a gente tem que substituir o equipamento. Então, você pega este tempo, né? Pô, no mínimo, vamos falar assim, no mínimo 2 horas. Até que o técnico avisa, starta o caminhão, pega um outro gerador na unidade, leva até a obra. Sim. Né? Quando não tem, nesta unidade acabaram os geradores, a gente tem que buscar de outra. Então, essas 2 horas viram 3, 4, vira de um dia para o outro. Sim. Né? E, de novo, né? Ligado a uma questão simples, né? Que é manusear o combustível da forma correta. Sim. Né? Se você tiver a condição de sentar e conscientizar o pessoal que está responsável ali, né? Pelo uso, pela manutenção do gerador, enfim. Quem vai usar no dia a dia, você vai evitar um monte de problema, né? Sim, com certeza. O diferencial hoje, a gente comenta, né? O diferencial numa locadora hoje é justamente isso, é estar perto do seu cliente. Né? A gente usa um termo lá dentro da conversando, que é o quê? Hoje a gente não pode dizer mais que a gente loca um equipamento. Hoje você cede a disponibilidade daquele equipamento. Ou seja, eu quero aquele equipamento disponível para que ele funcione. Sim. Entendeu? É diferente. Pô, vamos voltar, vamos entregar as idades, né? Pô, na época da fita VHS das locadoras, né? Eu alugava a fita de vídeo e eu assistia quando eu
Queria. Você rebobinava para devolver ou não? Rebobinava, né? Tinha que rebobinar para devolver, senão pagava a multa. Não pagava mais. Né? Mas ela ficava parada ali do lado, eu não usava aquilo ali direto. Então, ela estava ali locada. Quando eu falo de disponibilidade, eu quero ter a disponibilidade de uso. Eu quero usar aquele equipamento enquanto ele estiver comigo. Então, hoje, quando a gente fala de locar equipamentos, é locar a disponibilidade, é locar o uso, é locar o serviço. Né? E quando a gente fala de locar serviço, entra num ponto bem criterioso, que é o quê? O meu cliente, ele sabe o que ele está alocando, ele sabe usar o que ele está alocando. Então, esse é o diferencial de uma locadora hoje, é estar perto do cliente, é entender a necessidade do cliente, é informar o cliente de como utilizar, como não utilizar. Essa parceria. Né? Essa parceria, vira uma grande parceria. Exatamente. E um ponto fundamental, complementando o que o Dani tá comentando, é a questão da entrega técnica, né? Então, você não precisa ter um técnico qualificado, capacitado para fazer essa atividade. O próprio motorista, ao entregar o grupo gerador ou a transportadora, né? Então, uma entrega técnica de 8 minutos, você posicionar para o cliente como funciona, os riscos, né, da operação, e se ele não utilizar o equipamento corretamente, ele vai ter um ônus se ele não fazer o uso adequado desse grupo gerador. Então, 8 minutos acaba se refletindo aquele baixa produtividade, que você vai tirar um técnico que está liberando um grupo gerador, está fazendo uma revisão para atender por falta de orientação. Porque às vezes o cliente ele recebe o grupo gerador, ele abastece, parte o grupo gerador e pronto. Uhum. Então ele tem as responsabilidades dele, ele recebeu, ele tem às vezes locadora, né? Ele tem um informativo, verificar água, óleo, por mais que seja intuitivo para quem trabalha com o produto, né? Tem que verificar, mas o cliente final ele vai lá, parte o grupo gerador e pronto. Então a entrega técnica, às vezes você não perde 8 minutos do seu motorista, você ganha. Claro. Porque agrega muito a entrega técnica do grupo gerador. Então é conscientizar o pessoal com relação a essa atividade, porque agrega na qualidade, né? Disponibilidade do grupo gerador e você a experiência, né? Na experiência do cliente, né? É exatamente isso que eu ia entrar. A gente está indo para a reta final, já passou rápido, né? Passou. A gente falou bastante coisa aqui, voou o tempo, mas em si, por que a alocação é vantajosa para o cliente, né? A gente já entrou aqui em vários desses temas. Então, desde a ajuda na hora de dimensionamento, né? De escolha do modelo correto do gerador, na hora da entrega técnica, né, na hora de você conversar com o operador, com quem vai utilizar o gerador, nas manutenções preventivas e corretivas que a locadora faz para o cliente, na disponibilidade. Então, se você tem uma demanda hoje ali, pontual, de um gerador de 100 kVA e dali 2 semanas você vai precisar de um outro ponto onde é um gerador de, 300 kVA, quando você tem a locação, você devolve o de 100 e vai pegar o de 300. Se você deseja comprar todos os produtos que você precisa ali para a obra, você vai fazer um investimento absurdo e depois não vai fazer sentido ter todos esses equipamentos em outra obra. Né? Então, a locação ela tem muito disso, né? Essas vantagens para o cliente ter flexibilidade, ter liberdade ali para usar o equipamento e o apoio da locadora. Com certeza. Até porque a obra ela evolui também, né? Então, eu começo a obra, a gente pode falar isso que você colocou exemplificando para o pessoal, Rafael. Eu comecei a obra e precisava de um gerador de 100 kVAs. A obra está terminando, eu estou diminuindo o ferramental que está nessa obra. Hoje eu preciso de um 40 kVA, de um 50 kVAs. Pô, olha, você troca o equipamento? Troco. E isso é benéfico tanto para o usuário, que vai pagar um valor menor na locação, quanto para o locador. Naquela questão, pô, meu gerador não está trabalhando abaixo da carga mínima. E a gente está ajustando isso, né? E um outro ponto, quando a gente fala de obras, é assim... O dono do empreendimento ele vai ter que ter um gerador dele. Mas ele não quer que o gerador dele seja o gerador que ele utilizou na obra. Ele quer um gerador para o empreendimento. E muitas vezes não vai bater. Porque uma coisa é eu ter um gerador que eu liguei ferramentas. Agora eu vou ter um gerador para suprir o empreendimento. Né? Se a gente levar por uma obra de um galpão logístico, por exemplo, que é hoje aqui na nossa região, aqui em São Paulo, tem muitas aqui no eixo da Dutra, né? Uma obra tocada com uma máquina, às vezes, de 50, 100 kVAs. Quando esse galpão está pronto, entra um gerador de 500, 700 kVAs. É outra aplicação. É outra aplicação. Pô, mas imagina eu colocar um 700 kVA e falar para o cara da obra, pode usar essa máquina. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, a locação nos dá essa flexibilidade. Sim. Né?
E a gente está falando muito de obra, mas uma coisa que a gente também acredita muito é a locação do stand-by. Uhum. Porque eu aluguei, vamos voltar nesse exemplo, né? Eu aluguei um galpão logístico. Por que eu tenho que comprar um gerador então? Não, então eu vou alugar um gerador pelo mesmo tempo que eu aluguei esse galpão logístico, para atender a minha demanda. Sim. Porque a minha demanda ela pode crescer. Eu vou, olha, o locador, eu quero que agora venha a locação, eu quero mais tantos geradores para trabalhar aqui. Ou então troca por um maior. Ou a minha operação está diminuindo. Eu estou multiplicando os meus pools de estoque para facilitar a logística. Olha, então agora em vez de ter um grande, eu quero vários pequenos espalhados numa região. Sim. Então é um mercado que está em franco crescimento. Sim, né? E de pouco novo, explorado, né? e pouco explorado, mas de novo, que mostra que a locação ela está vindo para ficar. Sim, né? Com certeza. E são pontos muito importantes que a gente tem que levar. E você pega, por exemplo, a questão de peças. Se você tem um gerador alugado, você não precisa manter um estoque de peça ali para quando for fazer a manutenção. Eu não tenho que ter um técnico especialista em manutenção de gerador. Tudo isso, você usou o exemplo do galpão logístico, você imagina o cara que vai ter o galpão, vai comprar e ele vai ter que ficar se preocupando depois com tudo isso, né? A gente volta na questão de ter a disponibilidade. Você tá vendo como que é? Eu não tenho a posse, não é meu, mas eu tenho a disponibilidade daquilo ali para usar. Sim. Então, é o que você colocou. Eu tenho a disponibilidade, eu tenho que pagar aquela locação. Sim. Que muitas vezes está ali como se fosse um financiamento. Mas eu não vou ter a manutenção, eu não vou ter as peças. Não vou ter dor de cabeça. Não vou ter a dor de cabeça. Precisa capacitar, né? Então, assim, realmente se torna uma forma mais fácil e uma forma melhor de ter aquele equipamento para ter aquela função. Legal. Perfeito, gente. Né? Bom, eu queria agradecer. Falamos de vários temas aqui. Acho que foi uma aula para mim. Foi uma aula. Espero que para o pessoal também que nos assistiu tenha sido essa aula. Uhum. Agradeço o Marcos, Daniel. Agradeço a MWM de ter liberado para que vocês participassem aqui com a gente. Sempre um prazer. As portas estão sempre abertas para vocês. Esse ano a gente já fez uma parceria bem legal na convenção, né? Verdade. No começo do ano. Uhum. Foi muito legal, todo mundo adorou. E eu acho que esse tipo de conteúdo ajuda o mercado, conscientiza as pessoas, leva informação importante, né? Ajuda no desenvolvimento do país. E é isso, tá? Então, em nome aí do Grupo Loxan, gostaria de agradecer a presença de vocês. E quem sabe aí numa próxima a gente retorna com outro assunto, de repente de torre de iluminação. Com certeza. Né? Tem bastante produto aí pra gente falar. E é isso, queria agradecer mais uma vez. Não, nós que agradecemos também a oportunidade que a Loxan nos dá, né? Essa parceria de longa data, né? Que nós temos com vocês. Para nós é uma honra estar aqui participando. E realmente é um papo que se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar a tarde inteira e descobrindo assuntos novos para a gente comentar, né? Então, se tiver as dúvidas, ficam aí. A gente está aberto para receber, responder, né, de todo mundo. E, novamente, agradecer a todos aí que estão nos assistindo, o convite feito, né? Legal. Que é uma parceria de longa data e que vai perdurar por muitos e muitos anos ainda, com certeza. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e eu vou à disposição. Qualquer dúvida, né? A gente tem os canais lá para acessar, tanto para a parte técnica lá do Grupo Loxan, então... Você já tem os acessos, então também para dar o suporte necessário. Obrigado pelo convite. Foi uma honra participar, né? A gente que agradece. Eu tenho um presentinho ali para entregar para vocês. Ah, que legal. Deixa eu pegar aqui. Presentinho aí. Obrigado, Rafa. Em agradecimento aí pela participação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também, assim como para mim aqui foi uma aula. Espero que vocês tenham aprendido e pelo menos alguma novidade a gente tenha conseguido trazer para vocês. Peço de novo que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de quando a gente tiver um conteúdo bacana como esse. Em breve a gente volta aí com um novo vídeo no podcast Papo de Mestre. Um abraço e até a próxima.